Imagine por um momento que tudo aquilo que você aprendeu sobre a história de Jesus representa apenas uma pequena fração de algo muito mais profundo. E se por trás das narrativas repetidas durante séculos existissem camadas de significado que permaneceram escondidas da maioria das pessoas? E se muitas das palavras atribuídas a Jesus carregassem mensagens simbólicas, ensinamentos reservados para aqueles que buscavam compreender além da superfície? Ao longo da história, inúmeras interpretações surgiram sobre quem foi Jesus e qual era o verdadeiro propósito de sua missão. Para alguns, ele veio anunciar a salvação e ensinar o caminho do amor. Para outros, porém, suas palavras continham também um convite para uma jornada interior, uma busca por um conhecimento capaz de revelar não apenas a natureza de Deus, mas também os mistérios da própria existência humana. Imagine descobrir que a essência de sua mensagem não se limitava a rituais, crenças ou instituições religiosas. Imagine que ela apontava para uma transformação profunda da consciência, capaz de mudar completamente a forma como enxergamos a realidade, a vida e nossa relação com o divino. É exatamente essa possibilidade que vamos explorar hoje. Nesta jornada, mergulharemos em ensinamentos atribuídos a Jesus que aparecem em evangelhos apócrifos, textos gnósticos e antigas tradições espirituais pouco conhecidas pelo grande público. São escritos que despertam fascínio, controvérsia e questionamentos, pois apresentam uma visão diferente daquela encontrada nas interpretações mais tradicionais. O mais impressionante é que quando reunimos essas peças aparentemente dispersas, surge um quadro muito mais amplo e intrigante. Como se estivéssemos observando um mosaico antigo que, aos poucos, revela uma imagem escondida. E ao final desta reflexão, chegaremos a um ensinamento considerado por muitos pesquisadores e estudiosos das tradições místicas como um dos mais profundos já associados a Jesus. Uma ideia que, se compreendida de forma genuína, pode transformar completamente a maneira como alguém vive e percebe o mundo ao seu redor. Desde os primeiros séculos, Jesus tem sido lembrado como um símbolo de amor incondicional, compaixão, misericórdia e entrega. Sua influência atravessou impérios, culturas e gerações, moldando civilizações inteiras. Mas existe uma questão que continua intrigando estudiosos, filósofos e buscadores espirituais. Haveria algo mais por trás de suas palavras? Muitas pessoas acreditam que sim. Segundo diversas correntes místicas, Jesus não foi apenas um mestre moral ou um líder religioso. Ele teria sido alguém profundamente desperto, um conhecedor dos grandes mistérios da existência humana e das leis espirituais que governam a realidade. Nessa perspectiva, suas parábolas não eram apenas histórias simples destinadas ao povo. Elas funcionavam como códigos simbólicos, capazes de transmitir diferentes níveis de entendimento. Enquanto alguns ouviam apenas uma narrativa moral, outros percebiam significados muito mais profundos, escondidos entre as palavras. Talvez seja por isso que seus ensinamentos continuem despertando debates até hoje. Filósofos, místicos, estudiosos das religiões e buscadores espirituais passaram séculos examinando cada frase atribuída a Jesus, procurando compreender se existiria um conhecimento oculto por trás da mensagem aparente. E para explorar essa possibilidade, precisamos enfrentar uma pergunta que permanece desconfortável para muitos. Por que determinados textos que falavam sobre Jesus ficaram de fora da Bíblia? Nos primeiros séculos do cristianismo, não existia uma única narrativa sobre quem era Jesus. Diversas comunidades espalhadas pelo mundo antigo preservavam seus próprios escritos, relatos e interpretações. Alguns desses textos
descreviam Jesus de maneira semelhante aos evangelhos tradicionais. Outros, porém, apresentavam perspectivas bastante diferentes, enfatizando temas como autoconhecimento, transformação interior e despertar espiritual. Durante o processo de formação do cânon bíblico, líderes religiosos precisaram decidir quais escritos seriam considerados oficiais e quais seriam deixados de lado. Essa escolha moldou profundamente a história do cristianismo. Enquanto alguns textos foram preservados e amplamente divulgados, outros acabaram esquecidos, escondidos ou até mesmo combatidos por apresentarem ideias consideradas incompatíveis com a doutrina dominante da época. Entre esses documentos, um dos mais fascinantes é o chamado Evangelho de Tomé. Diferentemente dos evangelhos tradicionais, ele não apresenta uma narrativa sobre a vida de Jesus. Em vez disso, reúne dezenas de frases e ensinamentos atribuídos a ele, muitos deles com um tom profundamente filosófico e contemplativo. O aspecto mais intrigante é que nesse texto, Jesus parece concentrar sua atenção não apenas na fé, mas principalmente no autoconhecimento. Uma das passagens mais famosas afirma: se trouxeres à luz aquilo que está dentro de ti, o que está dentro de ti te salvará. Se não trouxeres à luz aquilo que está dentro de ti, o que está dentro de ti te destruirá. Essa frase tem provocado reflexões há séculos. Ela sugere que existe algo precioso escondido no interior de cada ser humano. Uma espécie de potencial espiritual, uma centelha divina ou uma sabedoria adormecida que precisa ser reconhecida. Segundo essa interpretação, a verdadeira transformação não viria apenas de fatores externos. Ela começaria dentro de cada pessoa. Quando alguém aprende a olhar para si mesmo com sinceridade, reconhecendo seus medos, limitações e potencialidades, inicia uma jornada de libertação interior. Por outro lado, quando essa dimensão mais profunda é ignorada, a vida pode acabar sendo conduzida apenas por condicionamentos, crenças herdadas, desejos superficiais e medos inconscientes. Nesse caso, o indivíduo se afasta de sua própria essência. Essa visão encontra paralelos em diversas tradições espirituais antigas. O hermetismo, por exemplo, expressa uma ideia semelhante através de uma frase que atravessou os séculos. Assim como é acima, é abaixo. Assim como é dentro, é fora. O significado dessa afirmação é profundo. Ela sugere que o universo exterior reflete aquilo que acontece em nosso mundo interior. Se isso for verdade, então a busca pela verdade não começa observando apenas o mundo ao redor, mas principalmente voltando o olhar para dentro de si mesmo. E é justamente nesse ponto que muitos estudiosos enxergam uma conexão com diversas declarações atribuídas a Jesus sobre o reino de Deus. Segundo essa interpretação, o reino não seria apenas um lugar distante ou uma promessa para depois da morte. Ele seria uma realidade espiritual acessível no presente, descoberta por aqueles que desenvolvem consciência, compreensão e conexão com o divino. Outro tema recorrente nesses ensinamentos é a necessidade de superar o ego. Ao longo de várias passagens, Jesus parece convidar seus ouvintes a questionarem as identidades construídas apenas por títulos, status social, posses ou aparências. A verdadeira liberdade, segundo essa visão, não surge quando acumulamos mais poder ou reconhecimento, mas quando descobrimos quem realmente somos além de todas as máscaras. E talvez seja exatamente aí que esteja uma das mensagens mais revolucionárias atribuídas a ele. Uma das declarações mais intrigantes atribuídas a Jesus aparece no Evangelho de Lucas. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará.
Durante séculos, essa passagem foi interpretada principalmente como um chamado ao sacrifício e à fidelidade espiritual. No entanto, algumas correntes místicas enxergam nela um significado ainda mais profundo. Segundo essa leitura, Jesus não estaria falando apenas da vida física, mas da identidade limitada que construímos ao longo da existência. Aquela versão de nós mesmos formada por medos, apegos, orgulho, inseguranças e pela necessidade constante de aprovação. Nessa perspectiva, perder a vida significaria abandonar o falso eu para encontrar algo muito maior, a essência verdadeira do ser. É uma ideia que aparece em diversas tradições espirituais espalhadas pelo mundo. Muitos mestres ensinaram que o sofrimento humano nasce quando nos identificamos excessivamente com uma personalidade construída pelo mundo exterior. Passamos a acreditar que somos apenas nossos títulos, nossa profissão, nossas posses, nossos sucessos ou fracassos. Mas e se tudo isso fosse apenas uma camada superficial? E se existisse uma dimensão mais profunda da consciência esperando para ser descoberta? Os primeiros grupos gnósticos acreditavam exatamente nisso. Os gnósticos, cujo nome deriva da palavra grega gnosis, conhecimento, defendiam que a verdadeira libertação acontecia por meio do despertar interior. Para eles, o conhecimento espiritual não era simplesmente uma coleção de informações ou doutrinas. Era uma experiência direta, uma transformação da consciência. Nessa visão, Jesus não teria vindo apenas para redimir a humanidade de seus pecados, mas para despertar em cada pessoa a lembrança de sua origem divina. O ser humano carregaria dentro de si uma centelha da própria fonte criadora, uma luz esquecida, um potencial adormecido, e a missão dos ensinamentos espirituais seria justamente reacender essa chama. Alguns textos gnósticos afirmam, inclusive, que determinados ensinamentos eram transmitidos apenas aos discípulos mais próximos, porque exigiam um nível de compreensão que nem todos possuíam naquele momento. Essa ideia levanta uma questão fascinante. Se existiam ensinamentos tão transformadores, por que eles não se tornaram amplamente conhecidos? Uma possível resposta está relacionada ao poder. Ao longo da história, sistemas religiosos, políticos e sociais sempre buscaram preservar determinadas estruturas. Uma pessoa que aprende a pensar por si mesma, que desenvolve autonomia espiritual e que encontra dentro de si a fonte de sua força, torna-se menos suscetível ao controle. A liberdade interior é difícil de dominar. Por isso, muitos pesquisadores acreditam que mensagens focadas no despertar da consciência frequentemente encontraram resistência ao longo dos séculos. Isso não significa necessariamente que tenha existido uma conspiração organizada, mas mostra como determinadas interpretações acabaram sendo favorecidas enquanto outras foram gradualmente esquecidas. E isso nos leva a uma reflexão importante. Será que tudo aquilo que Jesus desejava transmitir está contido apenas nas interpretações mais conhecidas? Ou existe uma profundidade adicional escondida atrás de símbolos, parábolas e metáforas? Talvez a resposta dependa da disposição de cada pessoa para buscar. À medida que avançamos nessa investigação, encontramos outro aspecto surpreendente: a possível ligação de Jesus com tradições antigas de sabedoria. A maioria das pessoas conhece Jesus exclusivamente através dos relatos bíblicos tradicionais. Contudo, alguns estudiosos argumentam que seus ensinamentos apresentam semelhanças impressionantes com correntes espirituais muito anteriores ao cristianismo. Entre elas estão os ensinamentos dos essênios, as tradições herméticas do Egito e algumas filosofias orientais voltadas ao autoconhecimento. Os essênios, por exemplo, formavam uma comunidade conhecida por sua disciplina espiritual, vida simples
e busca constante pela purificação interior. Vivendo próximos ao Mar Morto, dedicavam-se à oração, ao estudo e ao desenvolvimento espiritual. Diversos pesquisadores sugerem que existiram conexões entre o ambiente cultural dos essênios e algumas ideias encontradas nos ensinamentos atribuídos a Jesus. Embora não existam provas definitivas, as semelhanças chamam a atenção. A valorização da pureza interior, a busca pela transformação da consciência, a ideia de uma relação direta com Deus, o chamado à renovação espiritual. Tudo isso aparece em ambas as tradições. Outro tema frequentemente debatido é a possibilidade de Jesus ter tido contato com conhecimentos orientais durante os chamados anos ocultos de sua vida, o período entre sua juventude e o início de seu ministério público. Alguns manuscritos controversos mencionam um mestre chamado Isa, que teria viajado pelo Oriente aprendendo com sábios e monges. Embora essa hipótese seja alvo de intenso debate acadêmico e não seja aceita como fato histórico comprovado, ela continua despertando interesse por causa das semelhanças existentes entre certos ensinamentos. A compaixão universal, o desapego, a superação do ego, a transformação interior. Todos esses temas aparecem tanto nos ensinamentos atribuídos a Jesus, quanto em diversas escolas espirituais orientais. É claro que semelhanças não significam necessariamente influência direta. No entanto, elas sugerem que algumas verdades fundamentais podem ter sido percebidas por diferentes culturas em diferentes épocas. Talvez porque tratem de aspectos universais da experiência humana. Quando observamos essas conexões, começamos a compreender por que tantas pessoas enxergam Jesus não apenas como uma figura religiosa, mas como um mestre da consciência, alguém que procurava despertar os indivíduos para uma realidade mais ampla do que aquela percebida pelos sentidos. E é justamente por isso que suas parábolas continuam sendo objeto de estudo até hoje. À primeira vista, elas parecem histórias simples, mas quanto mais profundamente são analisadas, mais camadas de significado revelam. Considere, por exemplo, a famosa parábola do semeador. Um homem espalha sementes. Algumas caem em solo fértil, outras encontram pedras, outras ainda caem entre espinhos. Tradicionalmente, a parábola fala sobre a recepção da mensagem espiritual. Mas existe uma interpretação complementar. Nela, as sementes representam conhecimento, e o terreno simboliza a mente humana. Uma mente fechada rejeita novas compreensões. Uma mente distraída perde rapidamente aquilo que aprende. Uma mente preparada, porém, transforma conhecimento em sabedoria. Sob essa ótica, Jesus não estaria apenas ensinando sobre fé. Estaria ensinando sobre consciência, sobre preparação interior, sobre a necessidade de cultivar um terreno fértil para que a verdade possa florescer. Essa mesma ideia aparece em outra frase famosa. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Frequentemente vista como um incentivo à oração, essa passagem também pode ser entendida como um convite à busca ativa pelo conhecimento. A verdade não chega apenas para quem espera. Ela se revela àqueles que procuram, que questionam, que refletem, que permanecem abertos ao aprendizado. Porque o despertar espiritual não acontece por acaso. Ele exige dedicação, exige coragem, exige disposição para abandonar certezas antigas e explorar novos horizontes de compreensão. E talvez seja exatamente por isso que os ensinamentos mais profundos nunca foram destinados aos acomodados. Eles sempre foram um chamado aos buscadores.
À medida que aprofundamos nossa investigação sobre os ensinamentos atribuídos a Jesus, surge uma pergunta inevitável: por que ele escolhia ensinar através de parábolas? Se sua missão era transmitir conhecimento, por que não falar de maneira totalmente direta? Essa questão intrigava até mesmo seus discípulos. Em diversos momentos dos evangelhos, eles demonstram dificuldade para compreender determinadas mensagens. Muitas vezes, uma parábola parecia simples na superfície, mas carregava significados muito mais profundos para aqueles que estavam dispostos a refletir além das palavras. Segundo algumas interpretações espirituais, esse método de ensino possuía uma finalidade específica. As parábolas permitiam que diferentes pessoas extraíssem diferentes níveis de compreensão do mesmo ensinamento. Quem buscava apenas uma orientação moral encontrava uma lição prática para a vida cotidiana. Quem procurava algo mais profundo descobria princípios espirituais, capazes de transformar sua maneira de perceber a realidade. É como observar uma montanha. De longe, ela parece apenas uma formação geográfica. Mas à medida que nos aproximamos, começamos a perceber trilhas, cavernas, detalhes e paisagens que antes estavam ocultos. Com os ensinamentos de Jesus acontece algo semelhante. Quanto mais profundamente os examinamos, mais significados parecem surgir. Por essa razão, muitos estudiosos acreditam que suas palavras foram construídas para provocar reflexão, não apenas aceitação. Ele não queria apenas fornecer respostas prontas, queria despertar perguntas. E talvez seja justamente isso que torna sua mensagem tão poderosa até os dias de hoje. Uma passagem frequentemente citada nesse contexto aparece no Evangelho de Mateus. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas aos porcos. Ao longo da história, essa frase gerou inúmeras interpretações. Sob uma perspectiva esotérica, ela não estaria incentivando o desprezo por outras pessoas. Pelo contrário, ela serviria como um lembrete de que determinados ensinamentos exigem preparo interior para serem compreendidos. Uma verdade profunda, apresentada a alguém que não está pronto, pode ser rejeitada, distorcida ou até transformada em motivo de zombaria. Isso ocorre porque o conhecimento espiritual não depende apenas da informação recebida. Depende também da condição interior de quem a recebe. Uma mesma frase pode passar despercebida para uma pessoa e mudar completamente a vida de outra. Tudo depende do momento, da maturidade e da disposição para compreender. Talvez seja por isso que grandes mestres espirituais de diferentes épocas tenham enfrentado resistência. Ao longo da história, inúmeras figuras que desafiaram crenças estabelecidas foram incompreendidas, perseguidas ou silenciadas. Ideias inovadoras costumam gerar desconforto. Elas obrigam as pessoas a questionarem aquilo que sempre consideraram certo. E Jesus não parece ter sido uma exceção. Independentemente da interpretação adotada, é inegável que sua mensagem provocou profundas transformações sociais, religiosas e culturais. Ela desafiou autoridades, questionou práticas estabelecidas, confrontou estruturas que pareciam inabaláveis. Mas talvez sua proposta mais revolucionária não estivesse relacionada a instituições ou sistemas externos. Talvez estivesse relacionada ao próprio ser humano. Muitos intérpretes das tradições místicas acreditam que Jesus ensinava algo extraordinário. O verdadeiro poder espiritual não pertence a uma elite, não está restrito a sacerdotes, governantes ou iniciados. Ele existe potencialmente dentro de cada pessoa. Essa ideia aparece repetidamente em diferentes passagens, e é justamente ela que teria causado tanto impacto.
Se cada indivíduo possui acesso direto ao divino, então a transformação espiritual deixa de depender exclusivamente de fatores externos. Ela passa a depender principalmente do despertar interior. Essa visão muda tudo. Ela transforma a espiritualidade em uma experiência viva e pessoal. Em vez de buscar respostas apenas fora de si, o indivíduo é convidado a explorar sua própria consciência. Em vez de seguir cegamente fórmulas prontas, é chamado a desenvolver compreensão. Em vez de aceitar verdades impostas, é incentivado a descobrir a verdade por si mesmo. Essa busca pela verdade ocupa um lugar central em diversos ensinamentos atribuídos a Jesus. Uma das frases mais conhecidas resume perfeitamente essa ideia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas afinal, que verdade seria essa? Para muitos, trata-se simplesmente da verdade moral ou religiosa. Para outros, porém, a frase aponta para algo ainda mais profundo. Ela se referiria ao conhecimento da própria realidade, ao reconhecimento daquilo que somos além das ilusões, dos medos e dos condicionamentos. Nessa interpretação, a ignorância não seria apenas falta de informação, seria o esquecimento da nossa verdadeira natureza. E a libertação aconteceria quando essa compreensão fosse recuperada. É uma ideia presente em inúmeras tradições espirituais. No hinduísmo, fala-se da descoberta do verdadeiro eu. No budismo, da superação da ignorância que produz sofrimento. Na filosofia grega, Sócrates já afirmava que o autoconhecimento era fundamental para uma vida plena. O ponto comum entre todas essas tradições é surpreendente. A verdadeira transformação começa dentro. Ela não pode ser imposta, não pode ser comprada, não pode ser herdada. Ela precisa ser vivida. E é exatamente aqui que encontramos uma das declarações mais misteriosas atribuídas a Jesus. No Evangelho de João, ele afirma: "Eu e o Pai somos um." Durante séculos, essa frase esteve no centro de debates teológicos. Mas algumas correntes esotéricas propõem uma interpretação complementar. Segundo essa visão, Jesus não estaria apenas falando sobre si mesmo. Estaria revelando uma verdade universal sobre a união entre o ser humano e a fonte divina. Isso não significaria que cada pessoa é Deus, mas que existe uma ligação profunda e inseparável entre a consciência humana e a realidade divina. Uma conexão que muitas vezes permanece esquecida. Curiosamente, ideias semelhantes aparecem em diversas tradições antigas. No Vedanta, uma das principais correntes filosóficas da Índia, ensina-se que a essência da alma individual está ligada à realidade suprema. Na tradição hermética, afirma-se que o universo inteiro emerge de uma única mente universal. Em várias escolas místicas, encontramos a noção de que o ser humano carrega dentro de si uma centelha do sagrado. Embora utilizem linguagens diferentes, todas apontam para o mesmo princípio. A separação que percebemos pode ser menor do que imaginamos. Talvez o maior obstáculo não seja a distância entre nós e o divino. Talvez seja a ilusão de que essa distância existe. E essa compreensão nos conduz a outro ensinamento profundamente intrigante. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele frequentemente o descreve de maneira diferente daquilo que muitos esperam. Não como um território, não como uma localização geográfica, não como uma conquista política, mas como uma realidade viva, uma presença, um estado de consciência, uma condição espiritual acessível àqueles que aprendem a enxergar além das aparências. É justamente esse ensinamento que exploraremos a seguir, pois ele conduz a uma das ideias mais transformadoras de toda essa jornada. Entre todas as frases atribuídas a Jesus, poucas são tão intrigantes quanto aquelas relacionadas ao reino de Deus.
Durante séculos, milhões de pessoas imaginaram esse reino como um lugar distante, uma realidade futura reservada para depois da morte. No entanto, algumas interpretações sugerem algo muito diferente. Segundo diversos estudiosos das tradições místicas, Jesus estaria apontando para uma realidade espiritual acessível no presente. Uma passagem frequentemente citada aparece no Evangelho de Lucas. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa declaração levanta questões profundas. Se o reino de Deus está dentro de nós, então talvez não se trate de um local físico, mas de um estado de consciência, uma condição interior na qual o ser humano reconhece sua ligação com o divino e passa a viver a partir dessa compreensão. Essa interpretação muda completamente a perspectiva tradicional. Em vez de enxergar a espiritualidade apenas como uma promessa futura, ela a transforma em uma experiência possível agora, nesse exato momento. Segundo essa visão, o reino não é algo que se alcança viajando para outro lugar. É algo que se descobre ao remover as barreiras que impedem a consciência de perceber aquilo que sempre esteve presente. Mas que barreiras seriam essas? As tradições espirituais costumam apontar a algumas delas: o medo, o apego, o orgulho, a ignorância, a ilusão de separação. Enquanto permanecemos presos a esses estados mentais, nossa percepção da realidade permanece limitada. É como observar o mundo através de uma janela coberta por poeira. A paisagem continua lá fora, mas não conseguimos enxergá-la com clareza. O trabalho espiritual seria justamente limpar essa janela, não para criar algo novo, mas para revelar aquilo que já existe. Talvez seja por isso que tantas tradições antigas insistem na importância do autoconhecimento. Conhecer a si mesmo não seria um exercício de vaidade ou introspecção excessiva. Seria um caminho para descobrir a verdade mais profunda sobre a própria existência. Essa ideia aparece novamente em um dos textos mais debatidos entre os estudiosos do cristianismo primitivo, o Evangelho de Tomé. Nele, encontramos uma passagem particularmente misteriosa. Quando fizerdes dos dois quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, então entrareis no reino. À primeira vista, a frase parece enigmática, mas muitos intérpretes veem nela uma referência à integração dos opostos. O ser humano vive frequentemente dividido: razão contra emoção, corpo contra espírito, desejo contra consciência, medo contra amor. Esses conflitos internos geram sofrimento, confusão e sensação de fragmentação. O ensinamento sugere que a verdadeira transformação acontece quando essas divisões começam a ser reconciliadas. Quando aquilo que pensamos, sentimos e fazemos passa a caminhar na mesma direção. Quando deixamos de viver em conflito permanente conosco mesmos. Quando encontramos unidade dentro de nossa própria consciência. Essa busca pela integração não é exclusiva do cristianismo místico. Ela aparece na alquimia espiritual, que utilizava a transformação dos metais como símbolo da transformação interior do ser humano. Aparece também na Cabala, que fala da restauração da harmonia da alma. No taoísmo, surge através do equilíbrio entre Yin e Yang. Em diferentes culturas, a mensagem parece repetir o mesmo princípio fundamental. A plenitude nasce da união. A fragmentação gera sofrimento. A integração produz liberdade, e é justamente essa liberdade que parece estar no centro dos ensinamentos atribuídos a Jesus. Ao longo de sua trajetória, ele frequentemente confrontou sistemas baseados no medo, questionou autoridades religiosas, desafiou interpretações rígidas da espiritualidade, criticou a hipocrisia daqueles que valorizavam a aparência exterior enquanto negligenciavam a transformação interior. Essas atitudes
inevitavelmente geraram conflitos. Independentemente da interpretação histórica adotada, é evidente que sua mensagem foi percebida por muitos como uma ameaça às estruturas estabelecidas, não porque promovesse violência, mas porque promovia liberdade. Uma pessoa dominada pelo medo busca constantemente alguém para guiá-la. Uma pessoa consciente começa a assumir responsabilidade pela própria jornada. E isso transforma tudo. Talvez seja por essa razão que a ideia de uma ligação direta entre o ser humano e Deus tenha provocado tanto impacto ao longo dos séculos. Se cada indivíduo possui acesso ao divino, então o centro da transformação deixa de estar exclusivamente nas instituições externas. Ele passa a existir dentro da própria consciência. Naturalmente, isso não significa rejeitar tradições religiosas ou comunidades de fé. Significa reconhecer que nenhuma estrutura externa pode substituir a experiência interior. A fé pode inspirar. Os ensinamentos podem orientar. Os mestres podem apontar caminhos. Mas a descoberta precisa acontecer dentro de cada pessoa. Ninguém pode realizar essa jornada em nosso lugar. E é exatamente aqui que começamos a nos aproximar do ensinamento mais profundo de todos. Um ensinamento que aparece repetidamente nos textos místicos, nos evangelhos apócrifos e nas interpretações esotéricas das palavras de Jesus. A ideia de que o maior obstáculo para a libertação espiritual não está fora de nós, está dentro. Mais especificamente, na identificação excessiva com aquilo que acreditamos ser. Nossa personalidade, nossa história, nossos medos, nossas limitações, nossa imagem construída diante do mundo. Segundo essa visão, o ser humano vive como alguém que esqueceu sua verdadeira identidade, como um viajante que perdeu a memória e passou a acreditar que é apenas o personagem que interpreta. Mas existe uma realidade mais profunda, esperando para ser redescoberta. E é justamente sobre esse despertar que falaremos na próxima parte. Porque para muitos estudiosos dessas tradições, o maior segredo atribuído a Jesus não estava relacionado ao futuro da humanidade, estava relacionado à transformação interior de cada indivíduo. Uma transformação capaz de mudar completamente a forma como enxergamos a nós mesmos, o mundo e o próprio Deus. Ao longo desta jornada, exploramos diferentes interpretações dos ensinamentos atribuídos a Jesus. Falamos sobre autoconhecimento, liberdade interior, a centelha divina presente em cada ser humano, e a ideia de que o reino de Deus pode ser uma realidade acessível no presente. Mas ainda falta compreender aquilo que muitos consideram o núcleo central de toda essa mensagem. Se existe um ensinamento capaz de unir todas as peças desse grande quebra-cabeça espiritual, ele está relacionado à transformação da consciência. Mais especificamente, aquilo que diversas tradições chamam de morte do falso eu. Essa expressão pode parecer assustadora à primeira vista, mas não se refere à morte física. Trata-se de algo muito mais profundo e simbólico. Refere-se ao abandono da identidade limitada que construímos ao longo da vida. Desde a infância, passamos a acumular crenças, medos, condicionamentos e definições sobre quem somos. Aprendemos a nos enxergar através das expectativas da família, da sociedade, da cultura e das experiências que vivemos. Criamos uma imagem de nós mesmos, uma personalidade, um personagem. E com o passar do tempo, começamos a acreditar que esse personagem é tudo o que somos. Mas será que é? Essa pergunta atravessa séculos de ensinamentos espirituais. Os grandes mestres de diferentes tradições frequentemente apontaram para uma realidade mais profunda, escondida sob as camadas da personalidade. Segundo eles, existe uma essência que permanece intacta além dos medos, das inseguranças e das máscaras que utilizamos para enfrentar o mundo.
Talvez seja justamente essa realidade que Jesus procurava revelar. Quando ele afirma: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Uma interpretação espiritual sugere que ele está descrevendo exatamente esse processo. O perder a vida seria abandonar a falsa identidade, soltar as ilusões que mantêm a consciência aprisionada, deixar para trás tudo aquilo que impede o ser humano de reconhecer sua verdadeira natureza, e o encontrar a vida seria o despertar para uma existência mais autêntica, mais consciente e mais conectada ao divino. Essa ideia encontra paralelos impressionantes em diversas tradições. No budismo, fala-se da superação do ego como condição necessária para a iluminação. No hinduísmo, busca-se transcender a identificação exclusiva com a personalidade para reconhecer a realidade mais profunda do ser. Na alquimia espiritual, a morte simbólica representa a dissolução do estado antigo para permitir o nascimento de algo novo. Em todas essas correntes, encontramos um princípio semelhante. Antes do renascimento interior, existe uma transformação. Antes da luz, existe o abandono das ilusões. Antes da liberdade, existe a libertação das correntes invisíveis que carregamos dentro de nós. Talvez seja por isso que tantos símbolos ligados à vida de Jesus sejam interpretados por alguns estudiosos como representações dessa jornada interior. Nessa leitura, a crucificação não seria apenas um acontecimento histórico. Ela também representaria simbolicamente a entrega do falso eu, a rendição daquilo que separa o ser humano de sua essência espiritual. E a ressurreição simbolizaria o despertar para uma nova consciência, uma vida renovada, uma existência fundamentada não no medo, mas na verdade, não na separação, mas na unidade, não na ignorância, mas no conhecimento. Sob essa perspectiva, os eventos externos tornam-se também metáforas de uma transformação interna que cada indivíduo é chamado a viver. E é aqui que retornamos a uma das passagens mais impactantes encontradas no Evangelho de Tomé. Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, aquilo que está dentro de ti te salvará. Mas se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, aquilo que está dentro de ti te destruirá. Talvez essa seja uma das sínteses mais poderosas de toda a mensagem. Porque ela nos lembra que a verdadeira batalha espiritual não acontece apenas no mundo exterior. Ela acontece dentro de cada pessoa, dentro dos pensamentos, das emoções, das escolhas, dos medos ocultos, das potencialidades esquecidas. Existe algo dentro de nós que pede para ser reconhecido, algo que busca expressão, algo que anseia por despertar. Enquanto essa dimensão permanece ignorada, continuamos vivendo de maneira automática, repetindo padrões e reagindo às circunstâncias sem compreender plenamente quem somos. Mas quando começamos a olhar para dentro com sinceridade, algo muda. A consciência se expande, a percepção se aprofunda, a vida ganha novos significados. É nesse momento que muitos buscadores espirituais afirmam iniciar uma verdadeira transformação. Não porque receberam informações secretas, não porque descobriram um conhecimento reservado a poucos, mas porque passaram a viver aquilo que antes conheciam apenas intelectualmente. E aqui está uma diferença fundamental. O verdadeiro conhecimento espiritual não é apenas informação. Informação pode ser acumulada, pode ser decorada, pode ser repetida, mas conhecimento verdadeiro transforma. Ele muda a forma como pensamos, como sentimos, como nos relacionamos com os outros, como enxergamos a nós mesmos. É por isso que tantos mestres insistiram que a verdade precisa ser experimentada. Ela não pode permanecer apenas no nível das ideias. Ela precisa descer ao coração, precisa influenciar a vida cotidiana, precisa tornar-se realidade prática.
Talvez seja exatamente esse o significado mais profundo da liberdade espiritual. Não uma fuga do mundo, não uma rejeição da realidade, mas uma nova maneira de viver dentro dela, com mais consciência, mais presença, mais amor, mais clareza, mais verdade. E então chegamos à pergunta final. Se tudo isso for verdade, o que fazer com esse conhecimento? A resposta talvez seja mais simples do que parece. Começar olhando para dentro, observar os próprios pensamentos, questionar os próprios medos, reconhecer os condicionamentos que limitam a vida, desenvolver silêncio interior, cultivar consciência, buscar sinceramente a verdade, não a verdade dos outros, mas a verdade que pode ser descoberta através da experiência direta, porque segundo essa interpretação dos ensinamentos de Jesus, o reino de Deus não está distante, a centelha divina não está ausente, a verdade não está escondida em algum lugar inacessível. Tudo aquilo que procuramos já está mais próximo do que imaginamos, mais próximo do que qualquer lugar, mais próximo do que qualquer mestre, mais próximo do que qualquer templo. Está dentro de nós, e talvez esse seja o maior ensinamento de todos. Não fomos chamados apenas para acreditar, fomos chamados para despertar. Depois de tudo o que exploramos nesta jornada, talvez a pergunta mais importante não seja se esses ensinamentos ocultos existiram exatamente da forma como foram transmitidos ao longo dos séculos. A verdadeira questão é outra. O que essas ideias despertam dentro de você? Ao observar os evangelhos, os textos antigos, as tradições místicas e as interpretações que atravessaram gerações, uma mensagem parece surgir repetidamente. Uma mensagem simples, mas profundamente transformadora. A mudança que você procura pode não estar fora. Talvez ela esteja dentro. Vivemos em uma época em que somos constantemente incentivados a procurar respostas em todos os lugares. Procuramos felicidade em conquistas, segurança em posses, reconhecimento na opinião dos outros e sentido em coisas externas. Mas quanto mais buscamos apenas fora de nós, mais nos afastamos daquilo que realmente importa. Os ensinamentos atribuídos a Jesus parecem apontar em outra direção. Eles nos convidam a olhar para dentro, a examinar nossa própria consciência, a questionar nossas crenças, a enfrentar nossos medos, a descobrir quem somos, além dos papéis que desempenhamos todos os dias. Talvez o verdadeiro milagre não seja algo que acontece diante dos nossos olhos. Talvez o maior milagre seja a transformação silenciosa que acontece dentro de uma pessoa, quando ela desperta para uma compreensão mais profunda da vida. Quando o medo dá lugar à confiança, quando o ódio cede espaço ao amor, quando a ignorância é substituída pela compreensão, quando a separação desaparece e surge o sentimento de unidade com toda a criação. Talvez seja isso que tantas tradições espirituais tentaram ensinar ao longo dos séculos. A verdade não é algo que pode ser entregue pronta. Ela precisa ser descoberta, vivida, experimentada. Nenhum livro pode fazer isso por você. Nenhum mestre pode fazer isso por você. Nenhuma instituição pode fazer isso por você. A jornada é pessoal e cada passo nessa direção exige coragem. Coragem para abandonar ilusões. Coragem para questionar aquilo que sempre foi aceito sem reflexão. Coragem para enxergar a si mesmo com honestidade. Porque o despertar espiritual não acontece quando aprendemos algo novo. Ele acontece quando lembramos algo que sempre esteve dentro de nós. Talvez por isso tantas passagens atribuídas a Jesus falem sobre luz. A luz não cria aquilo que ela ilumina. Ela apenas revela. E talvez exista uma luz esperando para ser revelada dentro de você neste exato momento. Uma centelha de sabedoria, uma força adormecida, uma presença silenciosa que sempre esteve aí, esperando ser reconhecida.
Se existe uma mensagem que permanece viva através dos séculos, talvez seja esta: você é muito mais do que imagina, muito mais do que seus medos, muito mais do que suas limitações, muito mais do que as histórias que contou a si mesmo ao longo da vida. E quando essa compreensão começa a surgir, mesmo que de forma sutil, algo extraordinário acontece. A busca deixa de ser por respostas externas e se transforma em um caminho de autodescoberta, um caminho que conduz à liberdade, à paz, à verdade e ao encontro com aquilo que há de mais sagrado dentro de você. Por isso, antes de encerrar este vídeo, deixo uma última reflexão. Se o reino de Deus realmente está dentro de você, como afirmam tantos ensinamentos antigos, o que está impedindo você de encontrá-lo? Reserve alguns instantes para pensar nisso. Talvez a resposta para essa pergunta seja o início da maior jornada da sua vida. Que a luz da sabedoria ilumine seus passos. Que a verdade fortaleça seu coração. E que a paz acompanhe você em cada etapa do caminho. Porque toda grande transformação começa quando alguém decide despertar. E talvez esse momento tenha chegado agora. Amém.